Nos anos 90, tinha jogo de tudo quanto é tipo de coisa, e entre as temáticas tem até rinha de carros, onde precisamos ser o único sobrevivente. E esse é o caso do Vigilante 8, então já vai se ajeitando aí, e vambora! Vigilante 8 é o primeiro jogo da franquia de mesmo nome, que foi lançado lá no ano de 1998. Esse jogo foi lançado para 3 plataformas, Nintendo 64, PlayStation 1 e Game Boy Color. A versão de Game Boy Color tem o desenvolvimento de uma outra empresa, mas se você quiser, posso fazer um vídeo falando só dessa versão aí. E eu tô falando isso, pois hoje daremos foco à versão principal, que foi lançada para os consoles de mesa. A empresa responsável pelo desenvolvimento do Vigilante 8 foi a Luxoflux Corporation, que foi fundada um ano antes, em janeiro de 1997. A Luxoflux é uma empresa americana que tinha sede na Califórnia, mas infelizmente ela não existe mais nos tempos atuais, pois em 11 de fevereiro de 2010 eles acabaram decretando falência. Agora me diz uma coisa, olhando bem assim para esse jogo, podemos pensar que ele não tem história e é só um Battle Royale de carro, certo? Na verdade não, ele tem uma história sim, e eu quero falar dela pra você. O cenário do jogo é uma versão muito exagerada do ano de 1975, e aqui temos como foco principal o personagem Sid Burns. Sid faz parte do grupo chamado Coyotes, e não vai achando que ele é um mocinho aqui não, pois os Coyotes são criminosos, e esse grupo Coyotes foi contratado por uma empresa chamada Omar, que é uma empresa petrolífera que deseja eliminar a concorrência e ser a empresa mais rica dos Estados Unidos. E além dessa trama, também acaba ocorrendo tramas menores, onde os Coyotes também estão participando de vários outros crimes, como venda de drogas e coisas nesse sentido. A criminalidade estava ficando cada vez maior nos Estados Unidos, o que sobrecarregava a polícia e também outros serviços estatais, como bombeiros e ambulância. E quem acabou mais se ferrando nessa situação são as pessoas que moram nos subúrbios, como sempre, pois como a polícia estava indo tudo para um determinado local, era óbvio que outras regiões acabavam sendo mais desprotegidas, e era aí onde os coiotes atacavam. E essa situação repetiu tanto ao redor dos Estados Unidos que acabou irritando um caminhoneiro chamado Convoy, e ele por conta própria acabou criando um grupo chamado os Vigilantes, e os Vigilantes querem combater tanto os coiotes quanto a empresa Omar. E esse aqui é o resumo básico da história, pois alguns vilões do jogo acabaram trocando de lado, outros acabam se dando mal, e você só vai descobrir conforme você vai zerando com cada personagem. E eu não vou detalhar todos os finais aqui, primeiro que são vários finais, e segundo, eu recomendo já de antemão que você jogue. Mas por falar em lore desse jogo, a versão de Nintendo 64 tem informações de um personagem extra, chamado Y the Alien. Y veio para a Terra em busca de combustível e peças para sua nave, mas acabou ficando perdido enquanto procurava os seus amigos. E bom, como eu tinha dito anteriormente, esse é o básico da lore. Mas eu quero falar do desenvolvimento desse jogo também. O desenvolvimento começou quando a Activision pediu um port do jogo Interstate 76, que originalmente era para computadores, só que o port seria para o PlayStation 1. A Luxoflux até topou participar do projeto, mas a Activision simplesmente não deu nenhuma orientação, e eles tiveram que se virar nos 30s para portar o jogo. Para você ter uma ideia, nem o código eles receberam. Em outras palavras, a Luxoflux, que na época tinha só 5 pessoas nela, teve que recriar um jogo de uma outra empresa do zero. E como o Interstate era um jogo muito complexo para o PlayStation 1, a Luxoflux precisou retirar muita coisa do jogo para fazer ele funcionar. Mas nem tudo é só tragédia. Como o Interstate tinha como foco emboscar os outros em estradas, que acabaram sendo reduzidas no port, a equipe de desenvolvimento acabou notando que os combates estavam cada vez mais frequentes, em comparação à versão original. E eles acabaram gostando da ideia, pois deixava o jogo muito mais dinâmico. E com essa espécie de mecânica sem querer criada, eles pediram permissão da Activision para reaproveitar essa mecânica e criar uma IP nova. E foi daí que surgiu o Vigilante 8. E agora um papo mais de bastidores e também linkado ao segundo jogo. Um dos veículos que mais chamaram atenção neste game foi o ônibus escolar, tanto que ele era até o carro propaganda desse jogo. Mas tem uma polêmica envolvendo ele, pois no ano de 1999 teve aquele caso de Columbine, onde por puro oportunismo, uma boa parte da imprensa acabou colocando o Vigilante 8 como um possível jogo influenciador para esse tipo de coisa. Tanto que esse ônibus acabou participando desse jogo e na sequência foi removido, trocado para um ônibus de prisão. E bom, já que eu falei as coisas mais interessantes envolvendo esse jogo, vamos testar ele em nossa máquina de testes. E enquanto eu tô arrumando as coisas aqui, deixa o like e se inscreve. Estamos agora na nossa tradicional máquina de testes e dessa vez para testar o Vigilante 8, o primeiro, e eu vou utilizar aqui a versão do PlayStation 1, até porque provavelmente é a versão mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, já que lá na gringa o pessoal lembra muito mais da versão de Nintendo 64, e acredito porque era mais fácil. Enfim, eu não sei como é que era na época lá nos Estados Unidos, também não me importa muito, porque afinal de contas eu vivo no Brasil, então E é claro que aqui no Brasil, aqui a gente conhece muito mais a segunda versão desse jogo, que no caso seria a sequência. E bom, aqui do modo de um jogador nós temos o modo Quest, que seria o modo campanha,
campanha, onde a gente tem que fazer o modo campanha de todos os carrinhos. E aqui o modo arcade, que é o modo que dane-se, sabe? E aqui também temos o modo multiplayer, e aqui podemos jogar tanto versus quanto cooperativo. O cooperativo seria o modo de campanha, só que a diferença é que você agora vai jogar com um amigo. E sim, isso aí é bem legal. Ou então, se você quiser só um versus mesmo, tá aí, ó, pra você jogar. Mas vamos jogar aqui o modo arcade, só pra gente ver aqui o caos, explosões, aquela coisa toda. Deixa eu ver qual cenário que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Eu não gosto desse cenário da fazenda não, tá? Eu acho que eu vou pegar... vou pegar esse aqui do Arizona, vai. Pra gente não ficar perdendo muito tempo. E aqui temos os carros. Eu não vou falar de um por um, qual é o modelo, coisa desse tipo, mas eu posso passar bem rapidinho aqui pra vocês verem. Inclusive, não vai ser o momento de falar sobre esse personagem, o John Torque, porque ele teve mais destaque no segundo jogo. Então, quando eu fizer um vídeo do Vigilante 8, Second Offense, aí eu vou falar um pouco mais sobre esse personagem, que ele teve desenvolvimento de um jogo para outro, mas aqui no momento não. E o mais engraçado é que o Convoy, ele foi meio que planejado para ser o protagonista, mas sei lá por qual motivo mudaram de ideia, porque era o de se esperar dos americanos, né, de representar e tal, uma representação mais texana, por causa do cenário mais apocalíptico e tal. Também aqui temos o grupo dos coiotes, que são o grupo dos vilões, e como eu tinha falado anteriormente, alguns mudam de lado, outros nem vivos ficam, né, enfim, você vai ter que jogar o jogo aí para saber quem é que fica, quem é que muda e tal. E é claro que temos um alienígena aqui, mas eu quero jogar com outro veículo icônico, e eu também odeio jogar com esse veículo, que é o ônibus escolar, porque ele é muito estranho, esquisito de andar. Eu não vou trocar os oponentes não, vamos assim, Dane. Ai, que frescura, não tô a fim de fazer muita frescura aqui não. E como todo bom jogo de PlayStation 1, tem a tela de loading, beleza, carregamos aqui. Deixa eu ver se alguns comandos do segundo jogo funcionam. Baixo, baixo, cima, funciona. Ai, burro. Nossa, pronto, empaquei. Merda, nossa, odeio jogar com ônibus, cara. Deixa eu pegar alguma coisa. Ok. Tá. Ótimo, tem alguém atrás de mim. Nossa, pior que o míssel, esses daí que eu tô atirando. Isso, troca a mira. Pronto. Agora é só esperar explodir, pegar o que sobrou dele. E é isso. A mina não vai ser muito interessante. Oxi, droga. Aqui, meu Deus, a mira automática é uma porcaria. Não, peguei o especial. É que assim, cada carro tem o seu especial nesse jogo. E cada um deles tem as suas características. Nunca é a mesma coisa pra todo mundo. E o do ônibus, você tem que ficar, assim, atrás do... Atrás não, na frente do oponente e despejar essa fumaça ou gás carbônico, sei lá. E sem querer aqui a máquina acabou ajudando aqui. Tá bom demais. Essa daqui é a melhor arma do jogo. Deixa eu ver quanto que eu... Baixo, baixo, cima. Só pra ficar esperto. Funcionou muito, deu pra ver. Acho que eu vou ativar. Deixa eu ver. Beleza, já destruí mais um. Agora falta só o Jefferson, que é o nome do carro. Sim, o carro que se chama Jefferson. Já era. Vencemos aqui a primeira partida. Foi contra 4 carros. E é lógico que aqui é mais pra testar, mais pra conversar aqui um pouquinho. Aquela coisa toda. Eita. Eu vou escolher outro carro. Dessa vez eu acho que eu vou jogar com um extraterrestre, que eu acho que é o mais diferentão, né? Afinal de contas, pô, é um jogo de combate de veículos e tem uma nave alienígena. Porra, isso é... Desculpa, isso daí é muito maneiro. Eu acho que deve ser esquisito para um caramba controlar essa nave, né? Mas fazer o quê? É que a gente tá aqui pra isso. Pra colocar a cara a tapa, pra poder... Enfim, né? Pelo menos se tudo der errado, pelo menos já é um pouquinho de entretenimento, eu acho. Beleza. Opa! Olha que desgraçado. Melhor dizendo, desgraçada, né? Porque a personagem que controla esse carro é uma mulher. Pronto. Eu não tô enxergando nada. Porra, o carro tá abaixo de mim. Não vou conseguir atingir ele mesmo. Deixa eu pegar outra. Baixo, cima, cima. Baixo, cima, cima. Aê. Aqui. Baixo, baixo, cima. É baixo, baixo, cima e R2. Esse comando. Que é bom saber esses comandos, porque o tiro padrão, ele é fraco. Então, por exemplo, até o míssil aqui é uma porcaria. É a pior arma do jogo aqui nesse jogo. Beleza, destruir a van. Meu Deus, tá complicado. Pô, preciso de mais coisa. Deixa eu correr pra ver se tem alguma coisa pra cá. Tem uma caixa aqui. Vamos ver o que vai vir. Tá bom. Opa, tem mais uma caixa ali. Vamos ver o que vai vir. Aí, tem um especial. Aí, ó. Como você pode reparar, é diferente do especial do ônibus. Aqui, ó. Agora eu atiro um raio laser que destrói o carro. Agora só sobrou só um, né? Eu achei que eu ia estar bem pior. Pera aí. Onde é que tá? Tá bem aqui atrás desse galpão. Nossa senhora. Nossa senhora. Prontinho. Detonei. Uma coisa legal aqui, se você puder reparar, ó. Tem a mãozinha do personagem aqui no volante. E assim, a mãozinha muda dependendo do personagem que você escolhe. Eu quero mostrar um pouquinho do modo campanha também, pra ver como é que é aqui mais ou menos. Aqui pra quem nunca jogou, pra quem tá conhecendo agora. E aqui no modo campanha, não é todo mundo que tem o modo história. Eita, deu uma bugada incrível aqui. Mas beleza. Porque o que acontece? Vamos escolher, por exemplo, esse carro aqui, o Jefferson. O modo campanha, o que acontece? Você tem algumas fases pra você jogar, 4 fases aqui no caso, e você vai ter objetivos. Tirando o óbvio que seria de destruir todos os carros, você tem que normalmente proteger algum lugar caso você esteja jogando com os vigilantes, ou então destruir algum lugar específico caso você esteja jogando com os coiotes. Eu vou jogar aqui nessa primeira fase. Eu não vou tentar fazer os objetivos aqui não, tá? Até porque já tá tudo feito. E olha só, vai contar um pouco aqui da história, mas dane-se. E aqui tem o nosso objetivo, além, claro, de destruir os inimigos, que é de proteger os postos de gasolina. Então, se o inimigo acabar destruindo o posto de gasolina, o que que acontece? Perdemos aqui o
objetivo. Podemos reiniciar a fase, normal, a gente vai avançar do mesmo jeito, só que vai complicar um pouquinho. E se você não fizer 100% dos modos campanhas, você não consegue desbloquear todos os personagens. Então assim, o que acontece... Ah, ó, tá vendo? A máquina já tá indo lá pros postos de gasolina pra destruir tudo. E é lógico que agora é a primeira fase, então vai ser muito mais tranquilo, ó, já destruir já o carro inimigo. E conforme você vai avançando, o que acaba acontecendo? Você vai acabar recebendo menos armas até chegar na última fase. Vou entrar aqui na última fase. Você não vai receber nenhuma arma, então você vai ter que correr atrás do cenário pra conseguir recuperar e até mesmo proteger aqui alguma coisa que o jogo vai orientar você. E lembrando que cada fase, ou melhor dizendo, cada personagem tem a última fase diferente. Então, ou seja, com o John Thor, essa daqui vai ser a última fase dele. Agora, se eu for jogar com a Sheila, por exemplo, a última fase dela vai ser completamente diferente, o que dá uma variedade, coisa que não acontece no segundo jogo. Então já vamos deixar isso daqui de antemão. E aqui, por exemplo, deixa eu ver se a máquina vai destruir o que ela deveria destruir. Vamos pegar aqui pra cá. Quase que eu caí. Não, quase. É isso, né? Nesse meio tempo aí eu vou tomando porrada. Se eu conseguir pegar o especial desse carro, aí você vai ver como é que é o caos. Ele joga tudo pro alto. Eu ia falar um palavrão aqui, mas vou dar uma segurada. Beleza, destruiu aqui um carro. Nossa senhora. Beleza, mais um. Ah, compreensível, tem um bom dia. Tá, eu tô aqui começando a ficar em situação de barril. Então deixa eu pegar alguma coisa pra recuperar minha energia. É, não tem como vir pra cá. Então vou ter que dar uma puta de uma volta. Ah, quer saber? Vamos assim mesmo. Se perder, perdeu, é isso. É uma preguiça de lá. É só as armas aqui, porque eu esqueci de pegar naquela parte. Aqui, ó. São essas coisas aqui à esquerda que eu tenho que proteger. Então, ok. Ah, desgraçado. Vamos pro X1, então. Cadê? Ai, bosta, ele ficou desgraçado. A gente vai ficar até ver que o escudo não tá mais funcionando. Cima, baixo, cima. E eu errei 3 disparos. Ah, vou te detonar, não tô nem aí. Aí, ó, agora tem um chefão. No segundo jogo, eu sei que eu tô comparando o segundo jogo com o primeiro, eu sei que é um pouco desleal, mas tem uma versão modificada dos carros que são chamadas de Hot Rod. Eu espero ter pronunciado corretamente, mas me desculpe se eu pronunciei. Ah, desgraçado. Nossa, o especial é desgraçado igual no primeiro jogo, né? No segundo jogo, melhor dizendo. O primeiro jogo é esse. Nossa. Tá, mandei lá pra casa do caixa-prego. Bom demais. Deixa eu recuperar minha energia. Pronto. Não recuperou muito. Nossa, eu vou perder essa. Ou não. É, eu acho que eu vou perder sim. Tá, eu preciso... Sai. É só pra demonstrar... Ih, droga. Deixa eu ver se eu consigo atingir ele com o especial. Caramba, foi na bita essa também, né? Eu acho que eu tinha que proteger não foi tudo destruído. Porque se destruiu só um monumento, então né? Eu acho que eu já não tenho mais tanto o que mostrar aqui. Eu não vou mostrar aqui os encerramentos, porque eu não sei se dá copyright. É isso, porque tem as animações de encerramentos que são muito bem feitinhas pra época, é claro, né? O 3Dzão lá dos anos 90. Mas eu não sei se tem direitos autorais, não sei se a Activision vai acabar pegando, né? Então vamos evitar problemas. Então já que eu mostrei, assim, a grande parte do jogo, já que a ideia é mais demonstrar, ver o que o jogo tem a oferecer e tudo mais, eu quero ir para as considerações finais aqui com você. E bom, esse foi o vídeo falando sobre o Vigilante 8. Eu confesso que eu gosto muito mais do segundo jogo do que do primeiro, mas eu não vou, tipo, ser desonesto ou até mesmo tirar o primeiro jogo pra merda só porque, sei lá, não me agradou tanto quanto o segundo jogo. E também o primeiro jogo da franquia, normalmente ele é sempre o mais fraquinho, porque muitas vezes a ideia está sendo experimentada e depois vai ser polida conforme novos jogos saem. Mas eu também gostaria de saber a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários que vai ser de grandíssima ajuda. E caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. E qualquer valor vai ser de grandíssima ajuda. E também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem um link do meu servidor do Discord. E entrando lá você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem. E nos vemos na próxima.